Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Alecrim, sou sócio do Alecrim Costa Advogados e hoje estou tendo a honra de estar nesse evento da Pan-Amazônia para tratar de um tema tão importante para a Amazônia e para o nosso país, que é a reforma tributária. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho de como isso vai impactar as empresas a nível nacional e também a nível regional e principalmente como fica a nossa tão querida e amada Zona Franca de Manaus. É uma honra ter pessoas tão gabaritadas participando aqui, empresários de diversos níveis, e espero poder contribuir da melhor forma possível. Quero dizer que é um prazer e uma honra poder participar deste bate-papo aqui na Pan-Amazônia, que é uma instituição que eu tenho muita honra de fazer parte. Inclusive, representei a Pan-Amazônia nos debates da reforma tributária em Brasília, assessorando a bancada. E agora vai ser uma oportunidade de eu compartilhar alguns fatos que aconteceram nos bastidores e os resultados que foram obtidos. Uma honra ter a presença do governador Wilson Lima. Governador, em novembro do ano passado, a Associação Pan-Amazônia fez um evento para falar, né, para os empresários sobre o que foi feito tanto pelo governo do estado quanto pela iniciativa privada para mitigar os efeitos da vazante, né? Foram 2 anos seguidos de vazante intensa e com o primeiro ano em que não houve essa articulação, a indústria, o comércio, a sociedade em geral sofreu bastante. E ano passado, graças ao trabalho conjunto do setor público com o setor privado, e especialmente por sua liderança, assim como a liderança do pessoal do Chibatão, especialmente do Johnny Fidelis, e do deputado Serafim Correia também, que trabalha com o senhor como secretário de Planejamento, foi muito mais tranquilo, as empresas sofreram menos, a economia sofreu menos. Hoje nós gostaríamos de fazer essa singela homenagem que eu considero extremamente merecida. E eu gostaria de pedir ao Dr. Jaime Benchimol que nos ajudasse a entregar essa homenagem para o governador. Doutor Jaime, você gostaria de ler, por favor? Pode ser. Homenagem e reconhecimento da Associação Pan-Amazônia ao governador Wilson Lima, cuja liderança foi essencial para superar os desafios da severa vazante dos rios em 2024. Sua gestão eficaz, em parceria com a iniciativa privada, foi crucial para mitigar os impactos econômicos e sociais da seca, refletindo seu compromisso com a promoção do bem-estar da população e da vitalidade da economia do Estado. Parabéns. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigado à Pan-Amazônia, muito obrigado a todos os membros que fazem parte dessa instituição. Fico muito lisonjeado e muito envaidecido com essa deferência, mas também isso me aumenta a responsabilidade, né, de continuar fazendo entregas que são importantes para o setor econômico. De fato, nós tivemos anos complicados em 23 e 24, por conta da vazante. O ano de 2023 nos deixou muitos aprendizados, mas foi um ano bem difícil, porque nós vivemos o que nunca havíamos vivido. Eu nasci na Amazônia, né, e na minha infância, no meu imaginário, Dr. Jaime Benchimol, eu achava que toda cidade tinha um rio na frente. Então eu jamais imaginaria que a gente pudesse chegar a um momento em que o Rio Negro pudesse apresentar o cenário que apresentou, e aí é assustador para quem sempre viveu com esse contato com os rios e olhar ali e ver aquela extensão de terra e às vezes de mato no meio do rio, em algumas áreas aqui do Tarumã, sem nem um filete sequer de água. Isso é muito assustador para a gente. Então, 2004, nós não esperávamos que isso pudesse acontecer.
tivemos uma dificuldade muito grande, um prejuízo para o comércio. Só de frustração de receita, o Estado teve um prejuízo de aproximadamente 800 milhões de reais, né, que a gente naturalmente carrega para os próximos anos e aí tem que ir diluindo. Em 2024, nós nos antecipamos a essa questão. A iniciativa privada teve um papel fundamental nesse processo, principalmente com a iniciativa do Chibatão, liderada pelo Johnny e, na sequência, pelos superterminais. Foi uma força-tarefa para fazer a liberação das licenças ambientais, porque não depende apenas do governo do Estado, aí a gente depende de outras instituições, Capitania dos Portos. Havia uma certa resistência, mas graças a Deus que a gente conseguiu superar, né, esses entraves e fazer com que os portos estivessem lá. E que bom que os dois portos decidiram deixar lá os portos, né, por mais tempo, até para a gente entender o comportamento desse ano do processo de descida dos rios. A previsão que nós temos é que esse ano nós devemos ter uma enchente de leve para moderada e da mesma forma que a vazante não deve ser tão extrema como a de 2024, que foi a maior de todos os tempos. De qualquer forma, a gente continua atento a essas questões. Nós montamos agora um comitê permanente de observância a essas questões climáticas e aí o que a gente tem percebido é que esses eventos eles estão cada vez mais próximos um do outro. Antes a gente tinha relatos de eventos que aconteciam num período espaçado de 100 anos, de 200 anos, e aí não tem relação se é mudanças climáticas ou não, o fato é que as coisas estão acontecendo e a gente precisa fazer com que as estruturas estejam mais resilientes para isso. A gente precisa montar infraestrutura e precisa encontrar alternativas para que a atividade econômica, sobretudo, não pare. Nós moramos no Amazonas, que é a maior extensão de floresta contínua do planeta. O mundo olha para cá, fala em desenvolvimento sustentável, fala em preservação ambiental, fala nisso, fala naquilo, mas se não tiver atividade econômica, esquece. Se não tiver atividade econômica, não tem como fazer política ambiental, não tem como desenvolver políticas públicas como educação, saúde, segurança pública e por aí vai. Então, a atividade econômica ela é o esteio, principalmente levando em consideração o modelo de sociedade que a gente vive, que é um modelo capitalista. A gente trabalha pelo capital e é o capital que é o fiel da balança e o fiel desse processo. Se o Estado não arrecadar, ele não consegue implementar as políticas públicas. Se o empresário não tiver como dar vazão ao seu produto, se ele não vender, ele não arrecada. Se o consumidor não comprar, o empresário tem prejuízo. Enfim, é uma cadeia, é um efeito dominó aqui. E tudo redunda nessas condições para que o empresário, para que o empreendedor, ele possa desenvolver a sua atividade econômica. Nós somos privilegiados de poder ter aqui, contar com a generosidade dessas quatro pessoas para isso. Mas antes de passar a palavra para eles, eu gostaria rapidamente de falar o seguinte: este ano, início do ano, a gente tem que sempre reafirmar os princípios da Panamazônia, que são esses aqui, né? Liberdade individual, dignidade humana, Estado mínimo, livre mercado, Estado de Direito, responsabilidade fiscal. Eu acho que a Associação Panamazônia é uma das poucas entidades que adere consistentemente, não é? Sem nunca se arredar desses princípios. E isso é uma qualidade que eu acho que nós temos. Então, nós temos que continuar insistindo nisso, não é? Bem, primeiro eu quero dizer que é uma honra poder participar desse bate-papo aqui com vocês, aqui na Panamazônia, que é uma instituição que eu tenho orgulho de fazer parte, e dizer também que, durante os debates sobre a reforma lá em Brasília, nós, por delegação do doutor Belisário, nós estivemos como representante da Panamazônia lá junto à bancada. Nós nos identificamos, fomos chamados pela bancada para dar um suporte
e nós nos identificamos como membro da Panamazônia e, autorizado pelo Dr. Belisário, nós dissemos que estávamos ali como representante. E fomos muito bem acolhidos e tivemos a oportunidade de contribuir, graças a Deus, com o resultado que foi obtido. Em síntese, eram essas as minhas palavras iniciais. Passar aqui para o doutor Armando. Bom, bem, eu acompanhei, meu nome é Armando Enes, sou da DDL, sou parte do conselho do CIAN aqui em Manaus, e a gente acompanhou muito esse lado da indústria, e ali no final, né, Afonso, ali contando história, que eu acho que quando a gente fica mais velho, conta um pouco de história, né? O comércio começou a se mexer, e aí a gente conseguiu, participei desse movimento de incluir dentro da reforma tributária o capítulo comércio, porque até então tinha um grande foco na indústria e falta de orientação no que se queria até no comércio, né? E aí o Afonso ajudou muito nisso. Eu estive em Brasília, também representei o CIAN, representei a Panamazônia, e esse capítulo, depois a gente vai falar um pouquinho, isso começa, não foi esse ano, né? Foi em 23, lá quando fez a emenda constitucional. Então, quando a gente entrou de novo na emenda constitucional, com as garantias de equiparação da reforma, viesse como viesse, ali eu já comecei a ficar um pouco mais calmo de que a gente tinha futuro feliz, provavelmente. Falando em Zona Franca, eu não falo da reforma tributária nacional, não é minha especialidade, mas falando em Zona Franca, eu acho que a gente está muito feliz com ela. Tem aí? Bem, gente, boa noite a todo mundo. Para quem não me conhece, sou Paulo Ricardo Alecrim, sou advogado tributarista. Já tive algumas vezes aqui, tem rostos muito conhecidos, já conversamos sobre reforma tributária. Desde antes dela ser aprovada, não sei se vocês lembram, inclusive a gente fez um evento ali na Caoa Cherry, que foi o primeiro evento que nós fizemos sobre a reforma tributária. Exatamente, foi nosso anfitrião. Muito obrigado, Alexandre. E é um tema que eu particularmente, apesar de estar com cara de velho, eu sou novo, tá, gente? Brincadeiras à parte. Mas é um tempo que, na época que eu morei em São Paulo, eu acompanhei o âmago de onde nasceu a reforma tributária que a gente tem hoje, que é a PEC 45. A PEC 45 ela nasce do CECIF, né, que é um braço da FGV de São Paulo, que foi onde eu fiz minha pós-graduação, quando eu morei em São Paulo. Então, quando eu estava morando lá, estava começando as discussões de reforma tributária, comparando nosso sistema tributário com a Austrália, Índia, Canadá, que à época tinham reformas parecidas com as nossas, né, sendo países continentais, federações e etc. E foi quando nasceu, né? E inicialmente eu tinha a mesma preocupação do Dr. Armando em relação à Zona Franca de Manaus, porque quando eu morava em São Paulo, eu tomava muita porrada, porque eu defendia a Zona Franca. E para quem pensou a PEC 45, incentivo fiscal era palavrão. Então, eles abominavam o incentivo fiscal, né? E algo que eu sempre trazia em discussões lá, e era eu versus todo mundo, eu falava assim, não, beleza. A pauta deles era acaba o incentivo fiscal e vamos dar isso em recurso para o Estado investir em áreas prioritárias, saúde, educação, infraestrutura. Eu falei assim, tudo bem. Algum de vocês já foi no estado do Amazonas? A resposta sempre era não. Você tem uma BR lá, há mais de séculos que a gente não consegue asfaltar. Aí você vai me dar dinheiro. Aí vai o MPF fazer uma ação, vai bloquear, eu não vou construir a estrada. Então não adianta para mim só o dinheiro. Eu preciso de condições políticas e econômicas para me desenvolver. Tá? Então somos um caso, como diz no direito, sui generis, né? E quando teve a aprovação da reforma, a gente fez uma outra palestra aqui também, que eu cheguei a comentar que era um salto no escuro com torcida a favor. E graças a mentes como do Dr. Armando, Dr. Afonso, que nos ajudou bastante, o senador Eduardo Braga, o senador Omar Aziz, a gente saiu da reforma e depois eu queria, depois que acabasse essa breve fala, fazer um contexto geral para vocês, se vocês tiverem interesse, de como ficou a reforma tributária em relação à Zona Franca de Manaus, só menos em linhas gerais. E saímos fortalecidos. Tá? Eu acredito que, em termos de incentivo fiscal, nós somos o único Estado, junto com as áreas de livre comércio, que saímos fortalecidos. Inclusive, na verdade, as áreas de livre comércio saíram mais fortalecidas que a Zona Franca de Manaus. Porque Boa Vista, Santana, Macapá, eles não tinham incentivo fiscal com proteção constitucional. E, a partir da reforma, essas áreas elas ganham também proteção constitucional.
Então, assim, são áreas que, de fato, saíram fortalecidas nessa reforma. E, de maneira muito breve aqui, eu quero agradecer aos esforços de todos que colaboraram para isso. Eu acho que a gente tem muito a comemorar, mas também acho que tem muito a ter pontos de atenção, né? O Dr. Jaime, não sei se ele vai lembrar, que ele comentou comigo, da última palestra, que ele falou algo que me marcou e eu gravei, Dr. Jaime, não sei se você vai lembrar. Ele falou assim, sistema tributário bom é sistema tributário experimentado. Então, tudo que nós quatro iremos falar aqui são abstrações, são coisas que nós imaginamos que irão acontecer com base no que está publicado hoje na legislação. Por que isso? Porque, infelizmente, ou felizmente, no direito existe uma grande diferença entre o que é o texto da lei, ou seja, a semântica da lei, e aquilo que você vai extrair dela. Então, a norma jurídica, ou seja, aquela norma, ela não é só o que está escrito, ela é a interpretação que vai se tirar dela, né? Então, nesse ponto, a gente vai demandar ainda estudos, doutrinas, jurisprudências que podem ser atualizadas. Então, tem coisas boas, tem coisas de ponto de atenção de uma maneira geral, não só Zona Franca, e depois a gente pode, talvez, fazer pequenos pontos e talvez seria legal vocês perguntarem mais do que a gente falar, né? Seria uma sugestão também. Então, é isso. Muito prazer. Obrigado. Pessoal, boa noite. Alguns aqui talvez já me conheçam, muitos rostos conhecidos e, graças a Deus, essa talvez seja a primeira noite em sei lá quantos anos que dá para falar de reforma tributária com alegria, com um pouquinho mais de calma. Ninguém está com discurso de vitória, mas eu, Vitor, lá do Andrade GC, chego, se não com muito mais peso retirado das costas do que a gente tinha um ano atrás, do que a gente tinha 2 anos atrás. Especialmente porque são pouco mais de 500 anos da existência do Brasil, em uma ou em outra condição. A Amazônia foi seguramente esquecida por pelo menos 400 desses 500 anos. Na virada do século XIX para o século XX, a gente começa a sonhar com algum desenvolvimento. Um ousado inglês rouba as sementes, literalmente, do que nós tínhamos de atividade econômica, leva embora e lá voltamos para o ostracismo. E é só na década de 60 que o Amazonas enxerga um novo mecanismo de desenvolvimento. E nós passamos os últimos anos ouvindo, em âmbito da reforma tributária, que Manaus é custo, que a Zona Franca é um cabide de emprego caríssimo. E não foram raras as vezes que nós precisamos esclarecer uma coisa. Tá fácil falar isso. Tá fácil falar isso você morando num lugar que teve quase 500 anos, ou até mais, dependendo de onde você está, de foco, de investimento e de inovação. Difícil é enxergar que nós temos um gap multicentenário a superar. E que nós precisamos recuperar todo esse tempo que foi perdido através de uma iniciativa extremamente necessária, que é reconhecer, para eu reduzir essa distância, eu preciso abrir mão de alguma coisa. E abrir mão de alguma coisa ainda é um termo muito relativo, porque o Amazonas só é um dos 8 estados que fornece à União mais recursos do que recebe a título de repasse, justamente por causa da Zona Franca, justamente por causa das atividades que estão aqui. Então, todos esses últimos anos de discussão intensa sobre a reforma tiveram essa disparidade. Quem está lá fora acha que isso aqui é gasto, isso aqui é desnecessário, quem está aqui enxerga, isso aqui é necessário para sobreviver. E nós chegamos com muito mais vitórias do que nós contávamos no início. A ansiedade que o setor do comércio teve nos últimos anos não se mede. Então, quando sai um texto como o que saiu, se comemora como nunca se tinha comemorado antes. Tem muita coisa ainda por vir. Os próximos anos serão de adaptação, serão de aprendizado, serão também de inovação. Vai ter gente gostando, vai ter gente não gostando. Ainda bem, Manaus, Boa Vista, Macapá, Tabatinga, Guajará-Mirim, Cruzeiro do Sul, todas essas, incorporando o espírito da Amazônia, comemoram porque estão do lado de quem tem muito de positivo a falar sobre o que vem pelo futuro. Então aqui, como o Paulo mencionou, Armando mencionou, Afonso mencionou, vamos conversar um pouquinho, clima leve, nos dando a liberdade de sonhar com esse futuro, com pés no chão, sabendo que vem desafio pela frente,
mas que a gente tem uma luz muito boa que nós podemos seguir agora que nós entramos com uma segurança muito maior para a nossa região no âmbito de um novo sistema tributário. Então é nesse espírito que eu espero essas conversas aconteçam agora. Obrigado. Passo de volta a palavra para o... É legal a gente ir fazendo umas resenhas assim para tirar algumas mensagens. A gente não combinou nada, sentamos os quatro aqui, um do lado do outro. Então, a primeira coisa, e os meus colegas ficam à vontade de discordar, mas já entendi que não vão, comércio, serviço e indústria se saíram muito bem na reforma tributária, na Zona Franca de Manaus. Então, será a única área de exceção na tributação. Tudo muda no Brasil, pode ter o TARPEC, etc. Mas, nesse filme, a gente se saiu excelente bem nessas todas as áreas, incluindo as áreas de livre comércio, o que era um risco bastante grande. Do meu lado, como agente de indústria, etc., e de representante das indústrias de uma forma geral, e do comércio parcialmente, o que vai acontecer? A gente deve sofrer um ataque grande nos próximos anos. Então, a gente precisa estar muito prevenido para isso, porque é a missão do CIAN, isso a gente já teve uma reunião estratégica pensando um pouco disso, ainda vem muita coisa por aí, mas, nesse momento, a gente está numa foto muito, muito boa de se ver. Digo também uma coisa que o Jaime falou uma outra frase, o Jaime sempre profere essas frases. Imposto bom era imposto velho, né, Jaime? Imposto que a gente não conhece, a gente não sabe. Mas, tirando essa preocupação, imaginando que a gente vai para frente, eu tenho o meu maior medo hoje é realmente o ataque. Então, fazer muita propaganda e etc., não precisa, porque empresário sabe fazer conta, né? Então, o empresário que sabe fazer conta vai fazer conta com os instrumentos que tem e apoiados. Uma outra coisa é que existe uma reforma tributária, do jeito que já foi falado no passado, para cada segmento. Então, comércio é uma coisa, serviço é uma coisa, indústria são 4 coisas totalmente diferentes, né? Se de transformação, se aqui, se para fora, etc. Então, essa conta geral, assim, já me perguntaram, qual a conta geral da reforma tributária? Não dá. Tem que entender o comércio, de onde compra? Compra importado, compra nacional, compra local, e isso tudo tem diferenças no âmbito da reforma. Mas o resumo, na minha opinião, é que tudo isso fica melhor ou, no mínimo, igual do que está. Eu não queria tanto entrar na Zona Franca ainda, para a gente poder falar antes do regime geral, até porque, para dar o espaço para o doutor Afonso, depois a gente entra mais específico. Fala um pouquinho da transição, os prazos de transição, acho que isso é excelente. Importante. Vamos lá. A transição ela vai ser um pouquinho longa, né? Que, na verdade, eu até costumo brincar que antes de melhorar, vai piorar bastante, né? Porque a gente ainda vai ficar aí uns 7, 8 anos com os 2 regimes existindo. Pela Constituição, pelos prazos constitucionais e legais, ela começa em 2026. Então, em 2026, as empresas começam a pagar 0,9% de CBS e 1% de IBS, né? E aí já é uma boa recomendação para vocês, porque existe um gap de você não pagar essa contribuição, que é você simplesmente cumprir obrigações acessórias, né? Então, seria interessante as empresas se prepararem para, em janeiro de 26, já estarem cumprindo as obrigações acessórias. São declarações de tributos, como se hoje seria mais ou menos um EFD ICMS, EFD PiscoFins, vamos supor, né? Esses sistemas não estão feitos ainda, né? Vão ser feitos pela Fazenda Pública, mas seria obrigações acessórias em relação aos tributos, né? Em 2026 vai ter essa transição de 1%, né, 0,9% de CBS e 1% de CBS, que você pode ou não pagar cumprindo obrigações acessórias ou pagar e compensar com PIS/COFINS. Tá? Então, em tese, não é para ser já cobrado como um ônus. Tá? É uma alíquota teste, para ver quanto que o tributo vai conseguir arrecadar. Em 2027, vai iniciar, de uma maneira geral, o sistema federal. Então, vai passar a existir o imposto seletivo, vai ser zerada a alíquota do IPI para todos os produtos, exceto Zona Franca de Manaus, né? E também vai passar a vigorar em 2027 a CBS, e o PiscoFins vai deixar de existir, né? De 29 até 32 vão sendo gradualmente extintos ICMS e ISS, né?
até chegar em 2033, que eles são extintos de uma maneira geral e já passa para todo o novo sistema. Sempre que pagar o novo, ele serve como crédito contra o antigo? Não, não é sempre. É só nesse primeiro ano de 2026, que é uma alíquota teste. E, Sérgio, só completando um pouquinho do que você estava falando, a gente entra um pouquinho depois em mais detalhes. A gente estava conversando antes de iniciar aqui que a reforma tributária ela foi feita às avessas. O principal personagem de uma reforma tributária deveria ser o contribuinte. O personagem principal dessa reforma tributária foi a arrecadação. A prioridade do poder público foi uma reforma que sustente o volume de arrecadação ou dê margem para o seu aumento, porque eles têm um interesse em uma ampliação da capacidade de gasto. Então, potencialmente, sim. O que significa que em 26, a prioridade deles é entender o quanto se pode arrecadar. Então, não é acidental que o Ministério da Fazenda esteja praticamente a cada 3 meses, como estava durante a tramitação da reforma, soltando relatórios novos, dizendo, olha, você acrescentou uma desoneração sobre determinado item. A alíquota estimada vai ser tanto. Ah, você removeu um determinado benefício fiscal. A alíquota estimada caiu mais um pouquinho. A conta deles é segurar a arrecadação. Então, em 2026, o grande objetivo é ter uma sequência de meses em que todo mundo declara sobre o sistema novo, preenche nota com destaque como se estivesse pagando os tributos novos, para que eles sejam capazes de estimar a arrecadação. Na hora que essa conta estiver fechada, que deve... Não sei se seria muito otimista pensar isso acontecer ali entre agosto e setembro, finalmente ali é que nós vamos saber qual é a bendita da alíquota desse novo sistema. Tá? Então, o principal de foco para 2026 é chegar preparado para conviver com os dois sistemas. Porque, pelo menos em 26, eu não tenho 2 gastos simultâneos. Já basta o que eu vou gastar, e isso eu entro um pouquinho depois para detalhar, já basta o que eu vou gastar com treinamentos, com compra de sistema, com alteração de base de dados, com ajuste de fluxo, com todo tipo de adaptação que as minhas equipes dentro da minha organização precisam ter. Tá? Iniciado 27 para frente, aí são, enfim, pagamentos. Primeiro, a virada de chave federal. Na sequência, gradualmente, ao longo de 4 anos, a virada de chave de tchauzinho ICMS, tchauzinho SS e olá IBS. Mas isso a gente entra em mais detalhes na sequência do TOF. Interferir. Não. Doutor Belisário, O senhor já vai precisar apresentar? é o seguinte, eu tenho uma proposta de formato. O assunto aqui, pelo que eu entendi, o foco é Zona Franca. Não, mas fica à vontade Não. para falar dos outros tópicos. Mas eu gostaria de dar uma rápida pincelada sobre os aspectos gerais do tributo, porque tem empresas aqui que não são só da Zona Franca, estão em outros estados, tem representantes aqui de empresas que vão conviver com a regra geral do tributo. É uma coisa muito rápida, só para contextualizar. Em seguida, a gente entra no tema que nos interessa mais aqui, eu creio que a maioria, que é a questão da Zona Franca. Se for possível, colocar aí a tela rapidamente. Eu acho que é importante contextualizar a reforma tributária. Após 3 décadas e meia de discussão, a reforma foi finalmente aprovada. Primeiro, com a promulgação da Emenda Constitucional 132 de 2023 e depois com a sanção da Lei Complementar 214, que instituiu, regulamentou o IVA e também criou o Comitê Gestor e criou o IS, que é o Imposto Seletivo, que, não, como disse o doutor Paulo, não tem função arrecadatória, a função dela é, digamos assim, de controlar, ou é de impedir, regulatório, pronto. É regulatório no sentido de impedir... obrigado. É no sentido de impedir que haja consumo de bens nocivos à saúde e ao meio ambiente. Bem, eu sei que isso é um assunto que pode ser mais do mesmo para a maioria, mas tem pessoas que não é muito familiarizado com o tema, então acho que não custa rapidamente falar. Por que a reforma foi
tentada e muita gente lutou para que ela se tornasse uma realidade, porque o sistema atual ele tem muitos problemas, como complexidade, ineficiência, cumulatividade, base fragmentada e imperfeita, falta de transparência. Por que falta de transparência? Porque o imposto é por dentro, ninguém sabe quanto é o imposto, os impostos indiretos. É que eu escutei no começo vocês falando que a área de livre comércio está melhor do que a Zona Franca. É isso que eu queria entender, esse ponto do melhor no qual sentido. Não aguento ficar em pé. Na verdade, excelente pergunta, tá? Não quer dizer que está melhor em relação ao que tem incentivo à Zona Franca de Manaus. Ela ficou melhor do que ela era antes, né? Porque antes, na Constituição inicialmente, só foi prevista lá em 88, quando ela foi promulgada, a Zona Franca de Manaus, né? Quando veio essa reforma tributária agora, essa emenda constitucional, eles incluíram na Constituição como áreas incentivadas a Zona Franca e as áreas de livre comércio. Antes, essas áreas elas tinham um incentivo legal. Bastava alguém vir lá, revogar a lei, uma MP qualquer, que você perderia o incentivo fiscal. Hoje, a partir dessa emenda, ele é igual à Zona Franca de Manaus. Para tirar o incentivo fiscal de uma área de livre comércio, tem que mudar a Constituição. Então, isso dá mais segurança para essas áreas também. Tá? Acho que era isso? Era isso. Opa. Quem foi lá atrás que quer? Ali, por favor. Fica com esse microfone. Por gentileza. Eu apenas perguntei que tipo de adaptação vai ser necessária na lei de incentivo de Estado para as indústrias. Eu posso explicar. O que ocorre? Nós procuramos defender nessa reforma que o sistema novo ficasse o mais aderente possível ao sistema que nós temos hoje. Tanto que nós defendemos que o benefício da saída fosse os 55, 75, 90, 25 e 100% como os que as empresas têm hoje. Então, as empresas já sabem como operacionalizar, os contadores já estão acostumados com isso. A entrada dos insumos importados, que foi uma grande vitória, foram desonerados todos, não há mais incidência de IBS sobre os insumos, e nem ICBS sobre os insumos importados das indústrias da Zona Franca de Manaus. Vão entrar desonerados, com alíquota zero, com suspensão, desculpa. Só que, no momento em que eles entrarem no processo industrial e forem consumidos neste processo, a suspensão se converte em isenção. E se for um bem do ativo imobilizado, ele precisa passar o período da depreciação ou 48 meses, o que vencer antes, porque às vezes tem produto, tem equipamento que depende de depreciação acelerada e é antes de 48 meses. Perfeito? Então, essa é a situação na importação. Na compra nacional, ele vem desonerado com zero, você não paga nada na entrada e nem mais as contribuições que se pagavam. Não vai mais pagar na entrada. As compras locais também vêm com zero. Assim, toma crédito de IBS de 7,5, que era os 7 por dentro, 7,5 por fora. Toma crédito de 7,5. E se for do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, esse crédito é de 13,5, que representava os 12 por dentro. Eu também queria pedir ao Dr. Paulo, que hoje o Dr. Paulo compartilhou um resumo sobre o impacto da reforma na Zona Franca, não foi isso? Isso. Eu mandei para vários de vocês, individualmente, e no grupo também da Panamazônia. Eu mandei da DDL. E da DDL também. Eu queria pedir, doutor Paulo, que depois o senhor pontuasse o que é mais importante. Nós falou bastante, ele separou basicamente ali por setores, né? Serviço, comércio e indústria. Vou responder a pergunta do Dr. Jaime, se eu puder, e depois eu acho que a gente poderia ir para o ponto de atenção, né? Que eu acho que todo mundo mais quer saber, o que a gente está vendo aí, que está chamando a atenção, o que está trazendo mais reflexão para a gente. Bem, a sua pergunta, Dr. Jaime, ela é muito boa. Eu costumo dizer que é a pergunta do milhão, né? Porque, assim, de fato, a gente manteve, em grande parte, o que a gente tem hoje de incentivo fiscal para a indústria. Para comércio também, basicamente, vai ficar igual. Qual o grande problema que nós temos hoje? Vou dar um exemplo, o setor do Pedro, que é alimento. Era um setor que tinha 90,25 de crédito estímulo atualmente.
e com a reforma ele passa a ter 55%. Eu tenho outros clientes saneantes, ou de limpeza, que hoje o crédito é 90,25%, com a reforma passa a ter 55%. E eu não estou falando que é ruim, tá? São pontos de atenção. Outro exemplo, indústria de bens finais. Quando elas vendiam aqui na Zona Franca de Manaus, elas tinham uma redução de base a 7%, que também era aplicável ao comércio, que também não vai mais existir, né? Então, esses são pontos de atenção de que existia hoje, não vai existir mais com a reforma, só que nós temos um contraponto que é muito favorável para a gente. Nós também competíamos com o Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo mesmo, que eram regiões, apesar de abastadas, que tinham muito incentivo fiscal. E isso vai acabar. Então, essa conta, se acabar o incentivo lá e manter mais ou menos como é aqui, com grandes ganhos, minha posição nós tivemos grandes ganhos, o trabalho da bancada do Amazonas foi, assim, incrível. Acima até do que eu acreditava que seria possível conseguir. Né? A gente conseguiu até para serviço, para comércio, coisas que não estão na lei hoje. Porque hoje existe entendimento de tribunal, não está na lei. E passa a estar na lei. Só que me preocupa um pouco, na minha humilde opinião, tá? Não sou longe de ser dono da verdade, mas me preocupa um pouco essas pequenas questões para alguns nichos, de alimentos, de limpezas. Me preocupa um pouco como está na lei, tá? Não estou falando como vai ser, mas como está escrito na lei. A questão do split e o crédito presumido da indústria, e eu vou explicar o porquê que eu tenho esse medo. O crédito presumido da indústria, ele está baseado no sistema de ICMS, que é escritural, que remete lá à década de 60 ao IVA francês. Então, a gente tem um sistema de incentivo que ele é escritural, que é baseado no sistema antigo, e eu vou ter um sistema não cumulativo que ele é moderno, que ele não vai ser contabilizado da mesma forma. O que eu estou querendo dizer com isso? O crédito presumido, quem tem indústria vai saber, ele incide, o crédito estímulo, desculpa, que vai virar crédito presumido, ele incide sobre o saldo que você tem a pagar de ICMS. Então vamos supor que você é indústria de bem final. Você comprou 100, tem 10 de crédito de ICMS. Vendeu 20, tem 20 de débito. Você tem que pagar 10 de ICMS. Mas você tem crédito estímulo, você pagaria menos aquele percentual a depender do seu nicho. Qual o meu receio? Né? Qual o meu receio? Como todo esse crédito já vai ser recolhido por split payment, né, moderno, legal, pode ser que chegue no final do período a empresa não tenha o que pagar de IBS. E aí nós vamos para o segundo problema. A lei fala que o crédito estímulo atual, que vai virar crédito presumido do IBS, ele não é compensável ou restritível com os tributos. Então o que pode acontecer? Fazendo um pouco de advogado do diabo, tá, aqui, né, mas meio que chamando a atenção. Pode ser que uma empresa tenha um crédito presumido de IBS, atual crédito estímulo, já recolha tudo, eventualmente, por split, né? Chegue no final do período de apuração, que é mensal, não tenha mais o que recolher, né? Porque já foi recolhido, foi compensado, e a normativa hoje fala que aquele crédito estímulo ele não é ressarcível, então ele vai ser um crédito que pode vir a ser podre, né? Eu até fiz um post sobre isso, eu não estou falando que vai ser assim, tá, gente? É só uma questão que me preocupa, particularmente me preocupa, porque a gente perde um pouco o poder de interpretar a norma, fazer um decreto, em nível estadual. Hoje isso tudo vai ter que vir de Brasília, né? Se fosse a nível estadual era fácil, baixava um decreto e falava assim, olha, a interpretação é essa, né? Mas não seria esse o caso. Em relação às indústrias de bem intermediário e de bem final, um outro polo que vai ser muito beneficiado é o polo de Duas Rodas, que hoje tem um decreto que permite esse ICMS diferido na entrada, mas que ele vai sendo postergado, né? Ele encerraria em 2026. Então, com essa normativa, ele tem pontos bons, porque a indústria de bem final, ela começa a ter o imposto diferido, coisa que hoje não existia, né? Então, assim, são pequenos detalhes, e respondendo a sua pergunta, é muito difícil da gente dar um sim ou não. Eu acho que tivemos muitas vitórias, eu acho que tem muito a comemorar, sim, sem fazer alarde, igual o Dr. Armando falou, com toda certeza, mas precisamos ficar vigilantes, precisamos continuar vigilantes, e muito importante seria, eu acho que aqui tem mentes brilhantes, assim, talvez as melhores, e eu não me incluo nelas não, tá? Talvez as grandes empreendedores, grandes juristas, grandes economistas, Dr. Afonso, que é tudo num só, empresário, é economista, é jurista, é bom em tudo. Então a gente tem que sentar e talvez debater de uma maneira técnica essas controvérsias, porque elas podem existir, né? Então, acredito que estamos bem colocados, e esses pequenos pontos me preocupam.
particularmente, tá?